Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina de OTP. Seguimos falando sobre regimento escolar, quarto vídeo. É um tema, como eu já havia explicado, nós temos três temas centrais, né? Que é PPP, regimento e avaliação. Então é um tema que vai demorar algumas aulas. Fiquem na paz, vamos devagar e progressivo com ele. Bom, eu vou falar com vocês hoje da apostila aula 08, também está paginada, conforme sempre tenho feito. Título Regimento Escolar, parte 3, apesar de ser o quarto vídeo que eu faço, né? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que o regimento comenta a respeito dos fins e objetivos da educação básica. Tive algum barulho externo por causa do vento, está bem forte hoje, mas continuemos, né? Ignorem, por gentileza. Vamos lá, então. Dos fins e objetivos da educação básica. Primeiramente, é evidente que, conforme já tinha explicado, todos os fins e objetivos eles já estão dispostos ali na legislação, na Constituição, no ideal de cidadão que queremos formar, nos princípios constitucionais que nos orientam, nos princípios morais vigentes na nossa sociedade. E eu vou falar de alguns elementos que são particulares do trabalho da escola. Por exemplo, aproveitamento de estudo. O que é um aproveitamento de estudo e o que isso implica na vida do aluno? Por que está no regimento? O regimento, como eu disse para vocês, disciplina de direitos, deveres, obrigações, relações, atribuições dos sujeitos da escola. Aproveitamento de estudo significa que se você cursou um curso diferente, você estava estudando em outro estado, por exemplo, você fazia parte da formação docente, achou o curso uma droga e resolveu ir para o ensino médio. Aproveitamento garante que você não tenha o seu ano perdido. Imagine ficar 3 anos na formação docente e depois começar do zero no ensino médio. Então, aproveitamento nada mais é do que você ver o que tem em comum com o curso que você já cursou em relação ao curso que você vai cursar. Aí, se as disciplinas estiverem no mesmo nível, for nível médio, por exemplo, a pessoa cursou 2 anos de química, 2 anos de física, a nível médio. Se você trocar de curso, você aproveita aqueles 2 anos e não precisa cursar de novo. Então, a rigor, o aproveitamento de estudo trata-se da possibilidade de você aproveitar o estudo que você fez no mesmo nível. Você não vai aproveitar, se você estudou no fundamental, você não vai aproveitar para ensino médio. Por exemplo, vocês em formação docente terão fundamentos sociológicos e filosóficos da educação. Você não vai aproveitar esses fundamentos se forem cursar pedagogia. Por quê? Porque o nível de vocês é médio técnico e pedagogia é nível superior. Então o aproveitamento ele só funciona estudos equivalentes ou iguais feitos no mesmo nível. Você não vai ser prejudicado. Segundo ano eu quero voltar a fazer ensino médio, quero terminar em 3 anos. As disciplinas de química, de física, de matemática que você já fez até aqui, você aproveita em relação ao teu conteúdo. E aí é feita a contagem de carga horária. Se a carga horária exigida são 2.000 horas, você fez 1.200, vai ter que cursar a outra carga horária faltante. Bom, creio que tenha ficado claro, né? Aproveitar conteúdos feitos sempre no mesmo nível. Classificação. Aqui é um processo diferente, no final da página 1 também. Sabe quando um aluno ele simplesmente não foi matriculado na escola? Não tem nada de educação formal dele, não existe. E ele já tem uma certa idade, você não vai colocar ele lá no nível 1, no pior nível de tudo. Você vai fazer uma avaliação entre capacidade, domínio, vai oferecer alguns conteúdos, alguma possibilidade para ele estudar e ver em que nível ele se encontra. Então você classifica ele com base no desempenho, mesmo que ele nunca tenha estudado na vida. No Paraná é possível fazer isso, certo? Você dá uma prova, uma atividade e promove esse estudante. Ele não vai, por exemplo, o cara tem 13 anos, você não vai matricular ele lá na primeira série porque ele não tem primeira série ainda. Você vai ver as condições que ele tem, em que série ele pode entrar. Não sei se ficou claro. Você vai avaliar, né? Normalmente você precisa de avaliação para fazer. Então você dá uma prova sobre as mais variadas disciplinas,
dá um tempo para ele se preparar antes e ver se ele é capaz de entrar no segundo, no terceiro, no quarto ano. Isso é classificação. Reclassificação funciona para aluno que, às vezes, o currículo do ensino regular, do ensino técnico, é muito aquém para ele. O que acontece? Ele está no segundo ano, só que não está sendo desafiado ali. Ele é alguém que vai sair, se você deixar. Por quê? Porque o conteúdo do segundo é insignificante. Ele acabou aprendendo rapidamente, faz tudo primeiro que os outros, você fala uma coisa, ele fica louco de raiva com a revisão. Então é possível você tentar dar um conteúdo para ele estudar a respeito do terceiro ano, do quarto ano. Se ele for capaz de ir bem, ele pode pular até 2 anos, né? Tá na segunda série do fundamental, vai lá pro terceiro, pro segundo ano, vai para terceiro ano direto, através de uma prova, ou vai para o quarto ano através de uma prova. Normalmente é oferecido para um aluno que tenha um desempenho acima do comum, certo? Na página 2 fala da classificação. É um processo pedagógico que se concretiza por meio de avaliação, sempre por meio de avaliação, né? Considerando as normas curriculares, encaminha o estudante à etapa de estudos posterior. Então, adaptação. Adaptação dos estudos, hoje é bem pouco utilizado, né? Mas normalmente é quando você vem de um estado para outro. Você vem com um estado que o currículo é diferente. Então, você tem que fazer adaptação. Alguém vai do Rio Grande para cá. No Rio Grande a formação docente é 3 anos, para cá é 4. Adaptação é você fazer com que o que ele cursou lá seja aproveitado aqui. Qual que é a diferença, professor, de adaptação para aproveitamento de estudos? Eles são bem similares, né? A diferença, aproveitamento de estudos, normalmente quando você vai trocar de curso, você tenta trocar de curso, você faz um aproveitamento. Adaptação, você pode fazer por exemplo, fazer o aluno cursar disciplinas de manhã e disciplinas à noite, até que o currículo dele venha a se encaixar. Promoção, nada mais é que aprovação. Se você for bem esse ano, você vai ser promovido para o terceiro ano da formação docente, né? Então, e aqui explica um pouquinho sobre a questão da avaliação, que eu não vou entrar também, porque é tema de nossas próximas aulas aí. Tranquilo? Não sei se deu para entender. Quando você obtém sucesso, no caso nosso, média acima de 6 em todas as disciplinas, você é promovido para as séries seguintes. Claro, tem que ter a frequência mínima de 75%, também está disposto no regimento. Falei até aqui da reclassificação para alunos que estão muito avançados em relação à série que se encontra e vai avançar para as séries posteriores. Falei da classificação para alunos que não estão matriculados no ensino regular e que pode fazer uma prova e ser classificado, mesmo que não tenha cursado os anos anteriores. Falei da adaptação. Normalmente, quando muda o aluno de estado, muda o currículo, então a escola tem que garantir para ele uma possibilidade dele cursar, ele não perder o que ele cursou e nem regredir. Ele não pode voltar, ele não pode ser prejudicado. Se, por exemplo, se Rio Grande do Sul e Paraná são diferentes, ele não pode ser responsabilizado por essa diferença. Ele tem que ser garantido o direito dele avançar, nunca regredir, certo? E falei também do aproveitamento de estudos, que é quando você cursa uma disciplina no mesmo nível e você vai trocar de curso, você aproveita aquelas disciplinas. O aproveitamento, só para fechar aqui, fazer uma diferenciação geral, ele vale para o ensino superior. Por exemplo, eu me formei, a primeira vez que eu me formei em História. História tem algumas disciplinas que batem com Pedagogia, como a disciplina os nomes são diferentes, mas a rigor é a mesma coisa, Sociologia da Educação. Então essa disciplina eu fui dispensado de fazer. Eu pedi aproveitamento de estudo e não fiz. Hoje o aproveitamento no ensino superior virou uma coisa ridícula, né? Você faz uma graduação, depois com mais um ano você faz outra. Enfim, não vamos entrar nessas nuances. Mas aproveitamento é isso, aproveitar o que você já fez. Na página 3, para finalizar nossa apostila, que é bem curtinha, fala sobre alguns direitos. Falei de tantos deveres dos docentes, né? Eles têm direito também. Eu tenho direito, vocês têm direito, terão direito como professores.
Eu coloquei o artigo 68. Eu já avisei para vocês que esses números é apenas para organizar, para eu poder ler e você entender onde eu estou lendo. Não tem correspondência nenhuma. Vem do Estado, mas a ordem dos números é diferente. Aos docentes, equipe pedagógica, coordenação, direção, além dos direitos que lhes são assegurados pelo Estatuto de Funcionário, receber, enfim, ter um salário, condição digna de trabalho, tudo isso. Por que nós não estamos trabalhando na quarentena? Porque nós temos direito a ter condições, a ter preservado a nossa condição. Enfim, tem uma lei, o Estatuto do Magistério, que vocês já devem ter visto no primeiro ano de ATP, não me faz aqui, não é a minha parte também. Ser respeitado na condição de profissional atuante. O que é o respeito? É você poder dar a tua aula, né? Eu recebo, sou pago para dar minha aula, então não tem como eu chegar e alguém surtar de sala de aula dizer que eu não vou dar aula ou querer atrapalhar todo o projeto, né? Se de um lado o aluno tem, até agora eu só li benefícios para o aluno e professor que se lasca, mas não é bem assim. Você, enquanto aluno, você é obrigado a ter uma postura que respeite o teu professor. Se você tem algum problema com ele, você não vai surtar com ele em sala de aula. Você vai conversar com o teu professor. Se não der certo na relação bilateral, você e ele ali, aí você vai se reunir com o restante do colégio para resolver o problema. O que não dá é surtar como se fosse uma criança mimada e não deixar o professor trabalhar, né? Então, ele tem direito de dar suas aulas, tem direito de manifestar seu pensamento, tem direito de não ser atrapalhado, né, com sons, com barulhos de celulares, com risadas inoportunas, com carteiras sendo arrastadas de modo provocativo. Gente, posso citar aqui, posso ficar o dia todo, mas eu creio que é indispensável ficar citando momentos em que o professor é atrapalhado em sala de aula. Vocês também têm esse direito. Claro, vocês vão para a educação infantil, a realidade é outra. Tá? Então você tem que pensar que você está construindo um caráter. Diferente de você chegar... Porque tem professores que preferem ensino médio, ensino fundamental, parte final, ou mesmo faculdade. Porque parte do princípio que as pessoas são mais maduras, saibam se comportar melhor. Né? Então é esse princípio. Contribuir na elaboração e implementação do projeto político, ou seja, discutir sobre o que vai ser feito, não é só chegar e obedecer o pedagogo. O professor não é um servo do pedagogo ou do diretor. Ele tem a mesma liberdade para discutir o que vai ser colocado. Diante da reunião, ele não é alguém que vai ouvir. Ele vai ouvir, mas ele vai falar e vai se manifestar também. São esses direitos. Deveres, né? Possibilitar que a instituição de ensino cumpra sua função. Já falei um pouco sobre isso. Permitir a igualdade dos estudantes, tá? Tratar todo mundo em condições de igualdade. E aqueles que precisam de atendimento especial, dar essa atenção. Elaborar tarefas domiciliares aos estudantes, também faz parte das atribuições. Ocupar-se. O que não pode ser feito para um professor? O professor não pode, por exemplo, pegar o celular e ficar mexendo no WhatsApp enquanto está ocorrendo a aula. Ou fazer qualquer coisa que não seja relacionado com a aula. Claro que hoje nós temos as chamadas tudo online, aí é diferente. Mas você não vai poder ficar, sei lá, no Facebook lá enquanto a aula está rolando. Então tem mais coisas ali. Expor colegas de trabalho, estudante, a qualquer membro da comunidade. Que uma coisa mais ridícula que um professor não pode fazer é chegar um aluno, o professor, o fulano de tal fez isso na sala de aula. O professor passou tal coisa. E aí você vai lá e começa a falar do teu colega pelas costas junto com teus alunos. Isso não se faz, né? Se você tem um problema com um colega, você conversa com ele. E outra coisa, em sala de aula não é lugar de desabafar. Sala de aula não é lugar de você falar da tua vida particular para o aluno, para você parar de explicar a matéria e contar sobre o teu divórcio, para você parar de explicar e contar a matéria e contar sobre a viagem que você fez para a Europa, sobre como foi linda. Enfim, tudo tem que estar vinculado ao processo de ensino e aprendizagem. Vai contar de uma viagem somente se a viagem tiver relação com o conteúdo que você está trabalhando. Parar a aula para contar uma vantagem, isso é imperdoável. Espero que isso tenha ficado claro com vocês, para que vocês possam evitar esse tipo de comportamento e coibir se ele ocorrer ou se ele ocorre em algum momento. Beleza?